E aí galera, como a Senhora do Magnetismo foi muito presente nos últimos anos e vai aparecer no próximo capítulo da Feiticeira Escarlate, tive a ideia de trazer mais um vídeo só dela, já que faz tempo que não comentamos aqui no canal. Claro que nem tudo aqui é voltado para o lado mais cômico, porque tem momentos onde a moça ficou claramente furiosa, mas como são situações que deixaram o pessoal assustado e meio sem acreditar nas atitudes, eu resolvi incluir na lista. Vamos começar pelo primeiro capítulo de X Factor de 2014, com o pessoal sendo recrutado para fazer parte da equipe. A Polaris foi até o Gambit, que estava meio confuso pelo Wolverine dizer a ele que se quisesse continuar nos X-Men e ser um professor teria que parar com as saídas e cortar relações com os ladrões, além de ser mais presente porque ficou muito distante nos últimos tempos. Nesse meio tempo, foi convidado pela Lorna para conhecer as indústrias Serval e no meio da viagem, alguém lançou um míssil que ia matar todo mundo ali. O detalhe é que a comissária de voo avisou bem preocupada, mas a heroína simplesmente estalou os dedos e explodiu o míssil sem dar muita importância. Até o Gambit, que é meio vida louca, se assustou. A moça respondeu bem despreocupada que a empresa que estavam para conhecer tinha muitos inimigos. Na mesma HQ, mas partindo para o capítulo 14, vimos uma das fases que a Perigo queria se sentir mais humana e por isso começou a perguntar às pessoas se queriam ter relações sexuais. Como a Lorna ficou incrédula com as perguntas, imaginando que tinham mudado alguma coisa nos sistemas da companheira de equipe, adorou saber que tinha uma visita, viu como oportunidade para acabar com essa conversa. Mas a visita era sua irmã querendo um dia só de garotas. O cômico nisso é que a Lorna passou parte do capítulo desconfiada e só aceitou sair se a Perigo fosse junto. No fim das contas beberam muito e ainda salvaram uma moça que quase foi morta por um homem que queria se vingar pelo fora que levou. Para ser mais claro, ainda nesse capítulo, o homem queria se aproveitar da peça de teatro que estava acontecendo para se passar por um dos atores. Desse modo, ia queimar a vítima, como faziam na Inquisição. E como a Wanda não gosta desse tipo de coisa, acabou interferindo para parar mesmo que os outros pensassem que era apenas uma peça. Chegando ao fim dessa história, o pessoal viu que ela estava certa, e a Polaris levitou aquele homem centenas de metros acima para assustar enquanto a vítima decidia se deixava cair ou não. Como ela não era uma pessoa ruim, decidiu salvar, mas bateu nele e as heroínas foram para outro bar beber mais e falar sobre a vida. Detalhe que ali ainda teve um assalto, parecendo que em todo lugar que iam tinha alguma coisa para resolver. Já o X Factor de 2020, quem começou liderando foi o Estrela Polar. Mais uma vez, a Lorna fez parte da equipe, com momentos bem interessantes, mas não quis a liderança. Assim que a Aurora voltou à vida, a equipe ficou encarregada de investigar as mortes, para não ter aquele perigo de criar clones no sistema de ressurreição. Para começar com tudo, foram até o Mojoverso investigar mais uma morte. Chegando lá, ouviram altos desaforos e ainda foram impedidos de entrar porque quem decidia era o público votando por um aplicativo dentro da própria HQ. O detalhe é que mesmo o Mojo sendo um dos vilões mais medonhos e cruéis, foi posto de cabeça para baixo, sendo basicamente obrigado a contar tudo o que sabia. O interessante dessa cena é o fato da Polaris não ter paciência e não importa se está lidando com um vilão perigoso. No primeiro capítulo de X-Men de 2021, vimos a equipe chegando na Casa da Árvore com a mutante pedindo ajuda porque chegou com um monte de malas. Ciclope se aproximou para dar as boas-vindas e pouco depois a Jean recebeu um chamado da vampira porque tinha uma bola gigante caindo na cidade, o que no fim das contas era uma criatura do mundo dos jogos. A Polaris pensou rápido e montou um tipo de Megazord com a equipe toda dentro. Cada um fez sua parte usando seus poderes, mas o engraçado é que a Polaris agia como se o gigante fizesse parte do corpo dela e ainda dramatizou quando ele perdeu o braço. Inclusive, ele virou um farol para Krakoa.
No capítulo 3 da mesma HQ, o Alto Evolucionário chegou do nada com um presente para os mutantes. De acordo com o cientista, nosso planeta corre um sério perigo devido às mudanças climáticas, mas ele tinha uma esfera que podia dar fim aos humanos comuns. Claro que os heróis não aceitaram e lutaram contra isso, principalmente a vampira, que é uma vingadora e já foi torturada pelo vilão. O jeito foi lutar contra tudo aquilo, e o detalhe é que assim como a Luminosa já lutou contra os gêmeos Maximoff, também acabou lutando contra a Polaris. A diferença é que a Wanda e o Pietro levaram mais a sério, porque tinha toda aquela coisa das origens, enquanto a Polaris disse que ia zoar de propósito. Aí ela gritou perguntando se a Luminosa sabia que o Alto Evolucionário tem um interruptor para os poderes dela. Ou seja, a vilã foi embora e deve estar vivendo com isso em mente. O capítulo 5, que foi focado justamente na Senhora do Magnetismo, mostrou a equipe sendo derrubada pelos carniceiros, que foram treinados para matar mutantes. Ali podemos ver a heroína salvando muita gente de um acidente com elementos químicos, e inclusive levantando no meio do ataque, enquanto os outros estavam caídos porque foram atingidos pelos dardos tranquilizantes. Polaris manipulou o corpo da Wolverine para bater nos oponentes, e quando usaram a luz contra ela, foram surpreendidos com o fato dela não ver o mundo como uma pessoa comum. Na verdade, viu o espectro eletromagnético, o sangue correndo nas veias e até aqueles preenchimentos nos dentes. Então, essa fúria toda se deve ao fato dos amigos derrubados, mas também porque acabaram com o café e os óculos que ela adorava. E para terminar, no capítulo 10, podemos ver uma coisa que comentei aqui no canal e até no Twitter, mas não podia deixar de fora desse vídeo. As heroínas da equipe tiveram que ir até o mundo dos jogos, acabar com as apostas. Com a Terra em perigo, elas tinham que fazer alguma coisa rapidamente contra o Jones, que era um tipo de fungo ambulante que adorava causar destruição pelo universo. Cada uma foi para um lado e em certo momento a Polaris viu um vestido que amou. Não pensou duas vezes e foi fazer compras no meio da missão. No fim das contas, apareceu belíssima com as informações importantes sobre o vilão manter pessoas ali como escravas, porque senão ia destruir o planeta delas. O mais importante é que elas venceram, libertaram aquelas pessoas e salvaram muitos mundos. Mas e aí, o que acharam desses momentos? Estão ansiosos para ver a Polaris na HQ da Rainha do Caos? Comentem suas sugestões e não esqueçam de deixar aquele like, porque ajuda bastante no crescimento do canal. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até mais!